Olá, meus amigos, estamos aqui na nossa maratona prazerosa e edificante, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Dando sequência aos nossos devocionais, hoje chegamos ao Salmo 31, esse salmo profundo escrito por Davi. Então, nesse devocional profundo e poderoso, baseado no Salmo 31, mergulhamos nas palavras de Davi que revelam a dor, o clamor e a confiança inabalável em Deus em tempos de extrema aflição. Se você está enfrentando tempos difíceis, passando por ansiedade, enfrentando alguma angústia emocional, ou sente que tudo ao seu redor está desmoronando, esse devocional é para você. Então aprenda como Davi enfrentou o desespero e transformou sua dor em oração, sua fraqueza em fé e sua angústia em adoração. Presta atenção nessa tríade. Davi aprendeu a transformar e enfrentar o desespero, transformar sua dor em oração, sua fraqueza em fé e sua angústia em adoração. E é isso que a palavra de Deus quer fazer na sua vida. Então deixe que essa palavra reanime o seu coração e fortaleça a sua fé hoje. Mas não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Assim que abrir aí o link, já dê sua curtida. Ative o sininho para não perder os nossos próximos devocionais. Mas vamos para a leitura bíblica desse Salmo 31, com 24 versículos. Eu escolhi aqui a versão NVI. E na versão NVI diz assim o Salmo: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraqueceram. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos e os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem
e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens. Na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Ame o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Às vezes você pode estar se perguntando por que nesse devocional o pastor José Carlos faz questão de ler os salmos, e às vezes até salmos compridos como esse, vem 24 versículos, porque nós precisamos resgatar o prazer, a alegria de apreciar a leitura de uma forma impactante, edificante de um salmo. Às vezes a gente lê tão superficial e que nem valoriza o que está escrito lá. Mas quando a gente lê, observando, dá um novo ânimo, dá uma nova esperança. E lendo esse salmo a gente fica impressionado como Davi coloca essas palavras tão profundas e tão precisas. Veja algumas frases que ele coloca aqui como destaque. Em ti, Senhor, me refugio. Os meus tempos, Senhor, estão nas tuas mãos. Preste atenção nesses detalhes. Mas vamos entender esse salmo, né? Ele foi escrito, e a gente pode contextualizar na nossa vida, mas Davi foi escrito num período de perseguição, solidão e traição. Mas preste atenção no contraste entre uma aflição externa e a confiança interior que reinava, que pairava na vida do salmista. Enquanto estava enfrentando essa aflição externa, essa confiança interior o dava âncora e bagagem para enfrentar, para suportar e vencer isso. E veja como a oração é um refúgio. Veja o que ele diz no versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo verso usado por Jesus lá na cruz. Mas vamos entender um pouquinho esse salmo, né? E aplicar na nossa vida. Entender como que o salmista trabalha esse salmo para que a gente coloque ele na nossa vida, para que a gente aprenda a confiar e a descansar no Senhor. Veja que o salmista começa esse salmo mostrando a confiança que ele tem em Deus. E que Deus é o seu refúgio. No meio de tantas aflições, no meio de humilhações, ele apela para a justiça de Deus. Ele sabe que a justiça de Deus vai reinar, e enquanto Deus está exercendo a sua justiça, ele vai se sentir protegido, porque ele sabe que Deus é o refúgio dele. E no meio desse caos, dessa situação externa de aflição, de angústia que invade a sua alma, ele é levado a orar. Ele sabe que a oração é uma terapia, e ele abre os seus lábios, expõe a sua alma, todas as suas queixas, ele coloca diante de Deus todas as suas frustrações e temores, mas ao mesmo tempo todas as suas esperanças e convicções. Ele ora, ele diz: inclina os teus ouvidos para mim. Ou seja, Senhor, olha, observa com calma, veja exatamente o que eu estou sofrendo, inclina os teus ouvidos para mim e vem me livrar depressa. Ele diz: Senhor, seja a minha rocha de refúgio e uma fortaleza poderosa para me salvar. Então ele entende que em Deus ele encontra proteção, segurança. E ele sabe que essa segurança, essa proteção está à sua disposição através da oração. E ele ora e abre o seu coração, a sua alma. Ele continua mostrando e descrevendo Deus como a sua segurança e como a sua proteção
Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Ele fala que por amor do teu nome o Senhor me conduz e me guia. Ou seja, que no meio desse caos, dessa aflição, Deus está dando para ele direção. Deus está conduzindo. É como um pai que segura pelas mãos do seu filho que se sente amedrontado, ameaçado, e só o fato dele pegar nas mãos ou na mão do pai, ele já se sente amparado e protegido. E Davi mostra que está vivendo um período que ele se sente que estão tramando contra ele, estão preparando a armadilha, mas ele sabe que o refúgio dele é o Senhor. E ele começa a dizer: Senhor, e eu exaltarei com grande alegria por teu amor, pois viste a aflição, a minha aflição, e conheceste a angústia da minha alma. Ele está dizendo que Deus sabe exatamente como ele se sente, o que ele está passando. E ele tem plena convicção que é Deus que não deixou ele ser entregue na mão dos inimigos. E mais uma vez ele clama, ele soluça dizendo no versículo 9: misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome, o vigor e o apetite. Veja que ele fala que a tristeza está consumindo 3 partes da vida dele: a vista, o vigor e o apetite. Então, tudo aquilo está tirando o foco dele, das coisas que são realmente essenciais e que são reais. Olha, a tristeza me consome a vista. A tristeza tira o vigor, a alegria de viver, a força. Ele está se sentindo ali meio que desanimado. E fala que toda essa tristeza tira até dele o apetite que ele precisa. E por isso ele clama: Senhor, tem misericórdia, estou em desespero. Ele começa a mostrar: a minha vida está consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Então veja que Davi está sentindo aqui algo que a gente chama hoje de doenças psicossomáticas. Toda essa carga emocional está pesando na vida dele. Ele está se sentindo consumido. O seu coração, as suas emoções estão gemendo, a sua alma está gemendo. Ele já não encontra mais forças para vencer isso. Mas só o fato dele orar, colocar para fora isso, já é uma terapia. E ele sabe que simplesmente não está colocando para fora, ele sabe que lá do alto e sublime trono, Deus está ouvindo, está prestando atenção em toda essa angústia que Davi está passando. E ele sabe que Deus não apenas está ouvindo, mas que Deus está entrando com providência, porque ele confia na justiça de Deus. E ele tem certeza na proteção e na provisão de Deus. Por isso que ele diz: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele vai dizendo: Senhor, mas em Ti confio. Senhor, eu digo, Tu és o meu Deus. Olha o versículo 14, que coisa bonita. Olha, em meio de tudo isso, ele dizendo: eles estão cochichando ao meu respeito, o pavor está tentando me dominar, eles estão tramando a armadilha, mas eu continuo confiando em Ti, porque Tu és o meu Deus. Ele não diz apenas Tu és Deus, Tu és o meu Deus. E ele fala: o meu futuro está nas Tuas mãos. Davi está dizendo: não é a angústia, não é a tristeza, não é essas doenças psicossomáticas, não são essas perseguições, essas armadilhas dos inimigos que vão determinar o meu futuro. O meu futuro quem determina é o Senhor, porque o meu futuro está nas mãos dEle. E ele fala: e Deus vai me livrar dos inimigos e daqueles que me perseguem. E quando ele diz: Senhor, inclina para mim, agora ele fala: Senhor, faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo e salva-me por Teu amor leal. Ele confia nesse amor fiel e leal de Deus. Ele fala: Senhor, aplica a Tua justiça. Faz com que esses meus opressores e perseguidores sejam humilhados, sejam emudecidos, pois eles agem com arrogância e desprezam e humilham os Teus justos. E agora ele vai entrar naquela parte de enaltecer e engrandecer a Deus. Como é grande a Tua bondade, Senhor. A Tua bondade que o Senhor concede para aqueles que temem.
No teu abrigo da tua presença, tu esconde das intrigas dos homens, na tua habitação tu os protege das línguas acusadoras. Ele diz: bendito seja o Senhor, pois mostrou seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. E agora ele faz um apelo, um desafio: amem o Senhor todos vocês, os seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes receberão o que merece. E no meio dessa tristeza, dessa angústia, de tudo aquilo que ele está enfrentando, ele recobra força, e com essa força ele manda também força, desafio, e faz um clamor às outras pessoas. Veja, encorajando os outros: sejam fortes, sejam corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Veja que salmo, quando a gente começa a ler, a gente parece que só fica preso naquelas palavras que Davi está desesperado: estou desesperado, estou aflito, estou sendo consumido. Mas esquece que isso não é o final. O final é a certeza de que ele serve um Deus justo, que tem um amor leal, um Deus forte, que ouve, que observa e que está protegendo os seus servos. Então, eu gostaria de reforçar você a ler esse salmo e se sentir impactado. Mas quais seriam algumas aplicações para a nossa vida desse salmo? E aí eu faço algumas perguntas para você. Como reagir quando a angústia bate? Muitos se entregam, muitos desistem, muitos dão até cabo da vida. Davi ora, desabafa e relembra que serve um Deus amoroso, poderoso, justo e protetor. Qual é o papel da oração nesses momentos? Como eu disse, a oração tem um fator maravilhoso, que é um fator terapêutico. Davi se coloca lá no divã de Deus, eu gosto desse termo, divã de Deus, e deságua todas as suas queixas, sabendo que Deus está ouvindo com calma, está interpretando tudo aquilo que ele está verbalizando. Pense em entregar os teus tempos, as suas vidas, as suas queixas, as suas lutas nas mãos de Deus, como Davi diz no versículo 15, olha lá: o meu futuro está nas tuas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. Então, pense isso, para entregar os teus tempos nas mãos de Deus. E incentive a fé, mesmo sem respostas imediatas. Incentive a sua fé pessoal e incentive os outros a manterem a fé. Então eu quero reforçar nesse salmo essa mensagem de confiança e esperança no meio desse turbilhão de angústia, de decepções, de perseguições e opressões. E eu quero convidar você a orar. Ore, como eu tenho sempre falado, reserve 2 minutinhos para falar com Deus. Esse salmo é uma oração que foi transformado em letra e melodia. E veja que coisa bonita, as pessoas lá no templo louvando a Deus e cantando essas experiências de Davi. Veja que Deus pode fazer com que as suas experiências, mesmo agonizantes, sejam motivos de louvor e adoração a Ele. Aprenda isso. Escreva suas dores como Davi escreveu e transforme isso em canção e adoração a Deus. Pai querido, eu oro mais uma vez, como eu tenho feito nesses devocionais, suplicando, pedindo que o Senhor derrame bálsamo na vida dos teus servos. Veja como o teu servo Davi, aquele gigante da fé que era considerado o homem segundo o teu coração, como ele enfrentava perseguições e como ele sentia dentro de si as suas emoções turbilhando, fervilhando, cheio de angústia, cheio de tristeza, mas ao mesmo tempo isso não apagava a confiança que ele tinha em ti.
Faz isso na vida dos teus servos, que eles aprendam, no meio desse turbilhão de incerteza, de decepções, manter a fé, manter a confiança em Ti. E lembrar do Teu amor leal, como disse Davi. E lembrar que Tu és abrigo, proteção, fortaleza, refúgio para cada um de nós. Mais uma vez, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida dos Teus servos, para que ele experimente a Tua paz, que excede todo entendimento, para guardar os corações e as mentes em Cristo Jesus. Supre cada uma das necessidades, traz cura, tanto emocional quanto física, espiritual, traz esperança e entra com providência nas causas dos Teus servos que estão esperando há muito tempo. Dá a Tua resposta positiva, para que eles, como Davi, terminem esse salmo incentivando os outros a confiar em Ti. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Então, o que esse salmo falou a seu coração? Coloque lá no comentário. É importante que você assista até o devocional, mesmo que seja 20 minutos, como eu sempre digo, o que são 20 minutos no universo de 24 horas. Vai fazer diferença na sua vida, com certeza. Dedique esses 20 minutos para estar na presença de Deus, né? Dê sua curtida, faça o seu comentário, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis, para que esse canal cada vez mais cresça e cada dia pessoas recebam essa porção da palavra de Deus para alimentarem sua alma, para edificarem sua fé e para terem cada vez mais esse relacionamento saudável com Deus. Deus te abençoe grandemente. Sou grato pela sua fidelidade em seguir esse canal e fazer os seus comentários e curtir. Deus te abençoe grandemente.